Mas o que era para ser dito nessa manhã já foi dito pelo professor Anderson, pelo professor Diego, pelo Joilson. Vamos à nossa revisão de ética, pessoal. Esse momento não é mais para você se preocupar em ler o livro de doutrina, em pegar livro e aprofundar conteúdo, porque o que você tinha que estudar, você estudou até ontem à noite. Agora não é hora mais de aprofundar estudo, é hora de revisar, é hora de você pegar dicas, é hora de pegar informações soltas, bizus sobre a prova e pronto. Por isso que as aulas hoje são de 20, 30 minutinhos só, porque são só apostas, são só informações. E são apostas, não é que a gente seja a mãe de Ná ou o Walter Mercado, não. É porque a gente estuda as provas e verifica o que é que tem mais chance de cair. Eu tive quase vontade de responder isso a um cliente ontem meu que perguntou: doutor, tem alguma previsão para o processo? Aí os previsão, quem fazia era a mãe de Ná, né? O Walter Mercado. Eu não podia responder isso para ele, né? Mas essa nossa previsão, diga meu amigo David. Pronto, beleza. Essa nossa revisão, pessoal, é baseada nisso, no que eu vou abordar aqui 8 pontos com vocês. Fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, tá certo? Que eu acredito que podem ser as 8 questões, os 8 temas que serão cobrados nas questões da UAB, da prova de ética, tá bom? Primeiro tema, pessoal, publicidade. O que eu acredito que publicidade pode ser cobrado na prova? Porque em 2021 houve um provimento novo, 205, que alterou algumas regras de publicidade, e isso ainda não foi cobrado. Ainda não foi apontado na prova nenhuma questão nas provas anteriores sobre publicidade, tá certo? Então o que é que você precisa saber sobre publicidade? Onde é que estão as regras de publicidade de maneira principal? Do artigo 39 ao 47 do Código de Ética, tá certo? Eu vou pontuar aqui com vocês alguns aspectos desses artigos, e o provimento 205 de 2021, tá bom? Qual é a primeira regra, a palavra-chave aí no tocante à publicidade? Toda publicidade, pessoal, tem que acontecer de caráter informativo, sóbrio e discreto. Caráter informativo, sóbrio e discreto. As regras que estavam lá no Código de Ética, elas não foram fortemente alteradas com o provimento. Então, aquilo que você já estudou, que é padrão, que o advogado não pode fazer a nível de publicidade, continua ocorrendo, certo? O advogado vai poder fazer veiculação de publicidade em rádio, cinema e televisão? Não pode. Está lá no artigo 40. Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sobriedade, caráter informativo, discrição, certo? Sendo vedado, rádio, cinema, TV, pode fazer outdoor? Pode fazer painel luminoso? Não pode. Inscrição em muro, parede, veículo, elevador, qualquer espaço público, também não pode, tá certo? Professor, e o que é que o provimento mudou? O que o provimento permitiu, pessoal, foi o que a gente chama de tráfego pago, publicidade ativa. Ou seja, eu posso fazer anúncios agora nas redes sociais, eu posso utilizar Facebook, eu posso usar Google Ads, eu posso fazer tráfego pago agora na minha publicidade. Mas essa minha publicidade tem que seguir essas mesmas regras aqui. Sobriedade, discrição, caráter informativo. Eu não posso incentivar ao litígio, eu não posso fazer propagandas informativas no sentido de passar valores do meu, venha para o meu escritório porque aqui eu sou o melhor, venha para o meu escritório porque aqui os honorários são mais baratos. Isso continua proibido nessa minha propaganda, nessa minha publicidade, melhor dizendo, que a propaganda não pode de forma nenhuma, tá certo? Divulgação de serviço de advocacia juntamente com outras atividades ou indicação de vínculos com outras atividades, da mesma forma, não pode, tá bom? Vamos aqui a alguns aspectos importantes. O inciso 5º do 40 tem um detalhezinho nele, tá certo? Porque o provimento gerou um efeito nele. O que é que acontece? Ó? O artigo 40, inciso 5º diz assim: é vedado o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos, jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em vinculação de matérias pela internet, sendo permitido referência apenas ao quê? E-mail. Beleza. Aí você vai lá no provimento, agora,
Você vai lá no provimento, eu só abrir aqui o artigo, aí ele tem um detalhezinho, ó, do provimento. No artigo 4º, parágrafo 3º do provimento, ele diz assim, ó, para os fins previstos no inciso 5º do artigo 40 do Código de Ética, equiparam-se ao e-mail todos os dados de contato e meios de comunicação do escritório ou advogado, inclusive endereços de sites, das redes sociais, aplicativos de mensagem instantânea, podendo também constar o logotipo, desde que em caráter informativo respeitado os critérios de sobriedade e descrição. O que foi que ele equiparou aqui ao e-mail que está lá no inciso 5º? Todos os dados de contato. Ou seja, então meu telefone agora, eu também posso divulgar. Porque ele equiparou aos dados de contato. Todos os dados de contato do escritório, certo? E do advogado. Ele o provimento equiparou aos dados de e-mail. Então aquela vedação que está lá, referente no inciso 5º, ao telefone, agora ela pode ser feita. Porque o provimento equiparou o que está no Código de Ética ao e-mail. Então, muito cuidado com esse detalhezinho, porque aqui pode ser uma pegadinha que venha a ser cobrada na prova. Tá certo? Porque aqui ele faz menção expressa ao inciso 5º do artigo 40. Todos os dados de contato, cadê? Pode sim, ó. Dados de contato, cadê? Para dados de contato e meio de comunicação, inclusive endereços dos sites, das redes sociais e dos aplicativos. De endereço profissional, não. Endereço das redes sociais, tá certo? Vamos lá. Diga. Porque assim, entendi. Ela não vai separar assim, o que o código diz e o que o provimento diz. Porque as duas coisas estão regulando tudo, estão regulando a publicidade da advocacia. E aí você pode dizer assim, professor, mas como é que o provimento mudou o código? O código é só uma resolução, pessoal. O código não é lei federal. O código de ética é uma resolução, é um normativo interno da OAB. Então ele pode ser alterado por provimentos, por outras resoluções da OAB, não tem nenhum problema, certo? Porque você pode pensar, como é que o provimento alterou o Código de Ética? Mas o Código de Ética é só uma resolução interna da OAB. O Estatuto é que é uma lei federal, que precisa ir para o Congresso para fazer alteração e tal. Tá certo? Tranquilo? Então ele vai perguntar tudo. Ele vai perguntar o que é possível fazer no tocante à publicidade. Ele não vai perguntar o que o Código de Ética diz e o que o provimento diz. Porque senão a OAB estaria dizendo que os dois estão se contradizendo. E não há uma contradição aqui. O que o provimento fez foi... lá no artigo 5º, lá no artigo 40, inciso 5º, equipara-se aí ao e-mail que está sendo permitido lá todos os dados de contato. Ora, o telefone é um dado de contato. O endereço não pode. Certo? Seguindo, posso fazer mala direta, distribuição de panfleto? O endereço físico, endereço profissional, não pode. Pode sim. O provimento permitiu. Mala direta, distribuição de panfleto, formas assemelhadas de publicidade com intuito de capacitação de clientela. Distribuir panfleto, não posso. Mala direta, não posso. Posso mala direta para quem? Para quem já é meu cliente. Para quem já é meu cliente, eu posso distribuir, eu posso fazer encaminhamento. Diga lá, pessoal de casa. Professor, então entra aí o WhatsApp e o Facebook também. Tudo. Rede social, ele menciona expressamente no provimento. Posso fazer divulgação do meu site... Posso informar o meu página das redes sociais sem nenhum problema. O provimento já permite isso. Tá certo? Vamos lá. As colunas que o advogado mantiver, artigo 41, pessoal. Nos meios de comunicação social ou textos por meio deles, não deverão induzir o leitor a litigar, nem promover dessa forma captação de clientela. A gente viu nas aulas anteriores questões que falavam sobre o advogado que foi convidado aí num rádio, num programa de TV para fazer algum esclarecimento jurídico, aí o cara incentiva o litígio. Não pode, certo? Nada de incentivo ao litígio. Qualquer questão que for um pouquinho nessa toada aí, já está errada. Qualquer item que for nessa temática já está errado, tá certo?
É vedado ao advogado responder com habitualidade matéria jurídica nos meios de comunicação social. Ele pode ser convidado, mas ir se oferecer, se a questão menciona isso, o advogado se ofereceu, ele procurou o repórter, está errado, não pode. É vedado debater em qualquer meio de comunicação causa sob o patrocínio de outro advogado. Eu não posso falar da causa de outro advogado. Vedado. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. O cara vai na rádio e mete o pau na OAB, fala mal da ordem. Não pode também, tá certo? Divulgar ou deixar que sejam divulgada lista de cliente. O site do advogado tem lá, cartela de clientes. Pode? Não pode. Eu não posso divulgar quem são os meus clientes, tá certo? Insinuar-se para reportagens e declarações públicas, que é você procurar, como a gente já viu em questões nesse sentido. Tá certo? Vamos aqui ao provimento, algumas informações para a gente ir fechando esse tópico. No provimento, pessoal, ó, no artigo 3º, você vai ter as mesmas regras gerais que estão no artigo 39. Publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo, primar pela discrição e sobriedade. Então, isso não alterou, tá certo? Isso não mudou. Não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão, sendo vedada as seguintes condutas. Aí ele menciona um rol de situações do artigo 3º do provimento, que é importante que você leia. Referência direta ou indireta a valores de honorário, forma de pagamento, gratuidade ou descontos, reduções de preço como forma de captação de cliente, divulgação de informações que possam induzir a erro ou causar dano a clientes, a outros advogados ou à sociedade, anúncio de especialidades para as quais não possua certificado ou notória especialização. O advogado vai lá, eu sou especialista em direito de família. Ele tem que ser especialista mesmo. Ou ele tem que ter notória atuação na área já para poder se intitular como especialista. Agora ele está começando a advogar, pegou a OAB hoje, aí ele foi lá no Instagram e botou no nome dele, especialista em direito de família. Ele não tem especialização, ele começou a advogar ontem, então ele não tem notório saber jurídico na área. Então ele está violando o que o provimento está dizendo, é verdade, tá certo? E isso é novidade, não tinha antes, tá bom? Vamos lá. Utilização de orações ou expressões persuasivas de alto engrandecimento ou comparação. O cara dizer que ele é o melhor, que comparado com os advogados da região, ele resolve tudo, não pode. Distribuição de brindes, cartões de visita, material impresso e digital, apresentação dos serviços ou afins de maneira indiscriminadas em locais públicos, presenciais ou virtuais, salvo em eventos de interesse jurídico. Isso aqui é outra novidade do provimento, a exceção, pessoal. A gente resolveu uma série de questões ontem que tinha um bocado de exceção. Eu não posso distribuir os brindes, distribuir agendas, distribuir materiais do meu escritório. Isso é a regra, eu não posso. Só que o provimento criou uma exceção que não tem no Código de Ética. Se for num evento jurídico, eu posso. Se for num evento jurídico, eu posso fazer a agenda do meu escritório e distribuir no evento jurídico, que eu estou apoiando. Eu posso apoiar evento jurídico? Eu posso patrocinar evento jurídico no escritório? Posso. Eventos de natureza cultural e jurídica, é possível haver o apoio, certo? Tanto tem no Código de Ética, como tem no provimento essa possibilidade, certo? Evento cultural, jurídico, é possível apoiar, tá certo? Vamos lá. Vamos aqui mais informações. O marketing eu já mencionei para vocês, tá certo? A publicidade profissional, artigo 5º, permite a utilização de anúncios pagos ou não, isso também é novidade, pessoal, certo? Pagos ou não, ou seja, você pode, tanto no Facebook como no Instagram, no Google, você tem ferramentas para pagar e a sua informação aparecer para mais pessoas. Antes isso era uma confusão enorme nos tribunais de ética, porque tinha tribunal que permitia, tinha tribunal de estado de ética que não permitia, e agora a OAB unificou. É possível? É artigo 5º, tá certo? Vamos lá. Parágrafo 1º. É vedado o pagamento, patrocínio ou efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar aparição em rankings, prêmios. Estou estourando os balões, né, lá fora? O que é que acontece aqui, pessoal? Havia muita situação
do advogado pagar para ele se destacar em um prêmio. Ele ficar ali entre os 3 melhores advogados da região, de uma determinada revista, de um programa de TV, de um programa de rádio, de um material de publicidade. Isso pode? Não. O advogado pode participar de premiações, que ele seja convidado. Ele não pode pagar para ser premiado. Certo? Aí não pode, né? Fazer a famosa fake news aí da premiação. Não pode, tá certo? Vamos lá. É permitida a utilização de logomarcas e imagens, inclusive fotos dos advogados e do escritório, assim como a identidade visual nos meios de comunicação profissional, sendo vedada a utilização da logomarca e símbolos oficiais da ordem. O Código de Ética já prevê isso. Ele não pode utilizar aquela marquinha da OAB lá quando ele está fazendo a divulgação do escritório dele. Certo? Eu não posso pegar o meu cartão profissional e colocar lá a marca, o logotipo da OAB. Certo? Isso, nem a própria foto. Agora, eu posso utilizar nos materiais de divulgação a foto. No cartão é que eu não posso, isso. No cartão é que eu não posso. Aqui, vamos lá, para essa parte aí. O que é que diz o parágrafo 1º, tá certo? Do artigo 44. Na publicidade que promover ou nos cartões e material de escritório que utilizar, o advogado fará constar seu nome, o nome social, é possível, até na carteirinha da ordem, a gente já viu isso também, ou da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição, porque se ele tiver sociedade, a sociedade também tem um número de OAB. Parágrafo 1º. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado, as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional. Ele recebeu uma honra ao mérito, isso ele pode constar, recebeu a medalha Rui Barbosa, que é a medalha de homenagem que a OAB confere pode conferir uma vez ao ano só, o Conselho Federal, tá certo? Bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades a que se dedicar. O endereço, e-mail, site, páginas aqui no cartãozinho, QR Code, logotipo, fotografia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Então, aqui em Sobral, por exemplo, o cartãozinho da gente sai todo mundo que atende em português e inglês, né? O de vocês não sai, não? Aqui o meu sai, certo? É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiro nos cartões de visita do advogado, bem como qualquer menção a emprego, cargo ou função ocupado atual ou pretérito em qualquer órgão ou instituição, salvo de professor universitário. Então o cara é procurador do município, procurador assistente, que ele pode advogar de maneira privada. Ele pode colocar lá esse cargo? Não pode, certo? Se ele atua em algum cargo ou instituição, ele não pode mencionar isso. Agora, ele é professor de uma universidade, ele pode colocar? Pode, não tem problema, tá certo? Então, o cartão tem essas peculiaridades aqui. Vamos voltar aqui para o provimento. Detalhezinho, o provimento permitiu, nesse artigo que eu estou mencionando, que eu faça divulgação do meu escritório, eu posso filmar o meu escritório, eu posso filmar toda a estrutura e tudo. Só que tem um detalhe. No artigo seguinte, ele veda essa informação relacionada às qualidades do escritório se essa minha publicidade for ativa. O que é a publicidade ativa, professor? É a paga, certo? O artigo 6º diz assim, ó, fica vedado na publicidade ativa qualquer informação relativa às dimensões, qualidades, estrutura física do escritório, assim como a menção de promessa de resultado ou utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Então, eu posso, no meu material de publicidade, em geral, filmar o meu escritório? Posso, não tem nenhum problema. Filmar toda a minha equipe, a estrutura do meu escritório? Posso, não tem nenhum problema. Agora, se isso for a publicidade comum, a publicidade normal, se eu colocar isso no anúncio do Instagram, ou seja, a publicidade ativa, paga, aí eu já não posso, certo? Porque o artigo 6º do provimento veda, tá bom? Aí vamos aqui ao que ficou muito famoso, né? Nos últimos meses. Parágrafo único do artigo 6º. Fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão,
como o uso de veículos, viagens, hospedagens, bens de consumo, bem como menção à promessa de resultados ou utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Ou seja, não pode ostentar, certo? Então, é muito provável que isso caia na prova, meu povo. Pessoal de casa, ó, atenção aí na ostentação. É muito provável que isso caia na prova. Porque isso foi para mídia, isso ficou discutido. Então, e tá lá, tá no provimento. Não mudaram com as discussões, o pessoal criticou e tal, mas está lá. E não é só a ostentação de coisas profissionais, da vida pessoal também, certo? Não pode ostentar. Parágrafo único do artigo 6º, tá certo? Beleza? Então, se for para você ostentar, ostente até amanhã. Depois de amanhã que você passar na prova, não ostente mais, tá certo? Então, fica aí a questão da ostentação. Pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para a gente passar para a próxima temática. Tá certo? Beleza, sobre publicidade, era esse ponto aqui que era o mais importante, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, se você for revisar em casa, são esses os artigos aqui que você tem que ler sobre publicidade, tá certo? Pessoal de casa, tranquilo? Vamos para o nosso próximo tópico. Das relações com o cliente, pessoal. Artigo 9º ao artigo 26 do Código de Ética, tá bom? Também é importante você dar uma revisada nisso, porque esses tópicos aqui também tá com um tempinho que não é cobrado na prova, tá certo? Então é possível que eles caiam novamente agora, as relações com o cliente. E onde é que está esse tópico, professor? Lá no Código de Ética, a partir do artigo 9º, tá certo? O advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto a eventuais riscos de sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Deve igualmente denunciar, desde logo, a quem lhe solicite parecer ou patrocínio, qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe à consulta ou confiar-lhe a causa. Ou seja, o advogado tem que esclarecer todos os pontos ao cliente. Não pode iludir o cliente. Não pode incentivá-lo ao litígio à toa, tá certo? Então o artigo 9º já começa dando esse parâmetro. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento ou até a renúncia. Essa questão da confiança, pessoal, é muito importante, porque aqui puxa outro detalhe, que é, vamos falar aqui, ó, da história do sigilo, certo? O sigilo é uma prerrogativa profissional, que a gente já viu que o advogado ele não é obrigado a quê? A ser testemunha, não é isso? Ele não é obrigado a ser testemunha, mas se ele for intimado, ele tem que ir para a audiência. Essa questão de dizer que ele não precisa ir, está errado. Ele não precisa é dar o testemunho, certo? Aí a prerrogativa diz lá, mesmo que o cliente autorize, né? Se o cliente autorizar, quer dizer que eu posso ir falar, quebrar o sigilo? Não, pessoal, certo? Por quê? Porque eu só posso quebrar o sigilo, conforme que diz o Código de Ética, em situações excepcionalíssimas, que vão ferir direito à vida, que vão ferir direito à honra do próprio advogado ou de interesse do advogado. Essa é a exceção que eu posso quebrar o meu sigilo profissional. Se não for isso, eu não posso quebrar. Então, qualquer questão que não mencione esses casos excepcionais da honra, da vida ou do interesse do advogado, que mencionar aqui, o cliente autorizou, não pode quebrar o sigilo. E já caiu questão assim na OAB, dizendo que o advogado queria mencionar a situação do cliente numa dissertação de mestrado. E aí ele pegou a autorização escrita do cliente. Pode utilizar? Não pode, certo? Porque ele só pode quebrar o sigilo nesses casos de exceção, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Por isso, o Código de Ética fala dessa relação de confiança que está intrinsecamente ligada à questão do sigilo. E interesse do próprio advogado, benefício do próprio advogado. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe por isso, imprimir sua orientação que lhe pareça mais adequada sem subordinação. Isso está como prerrogativa também. O advogado, mesmo o advogado empregado, ele não tem subordinação jurídica. Ou seja,
Não é pelo fato de ele estar vinculado como empregado em uma empresa no setor jurídico, que se o patrão chegar, eu quero que você recorra. Mas se ele disser, patrão, não tem fundamento recorrer aqui. Vai ser um recurso meramente protelatório, nós seremos multados aqui. O advogado tem autonomia para decidir se entra, qual é o instrumento que entra, qual é a petição que vai utilizar, se vai utilizar ou não, certo? Ah, professor, mas eu vou ser demitido. Aí é outra história. Aí é a relação trabalhista. Mas profissionalmente ele tem autonomia para isso, certo? Se a questão é mencionar que o advogado é subordinado ao patrão ou ao cliente, a questão está o quê? Errada, tá certo? Que temos autonomia para isso, tá bom? Outro tópico, pessoal, aqui relacionado, que está nas relações com o cliente, é um ponto que a gente bateu bastante nas nossas aulas, tá certo? Que é a história da renúncia, tá bom? História da renúncia. Como é que vai funcionar a questão da renúncia? Também já está com um tempinho que não cai isso, tá certo? Como é que vai funcionar a questão da renúncia? Para o advogado renunciar ao mandato, eu não quero mais o Mário Vitor como meu cliente, não quero mais fulano como meu cliente. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que, em regra, fazer o quê? Notificá-lo. O regulamento geral pede que preferencialmente seja por AR, por escrito e com aviso de recebimento. Eu notifico o meu cliente e depois informo no processo que estou renunciando, certo? E aí só que eu ainda tenho 10 dias que eu fico vinculado ao processo com obrigações, porque podem ter demandas urgentes que eu preciso responder para não causar prejuízo ao meu cliente. Quando é que eu não vou estar obrigado a ficar responsável ainda nesses 10 dias? Se ele já constituiu um novo advogado antes desse prazo, ou se na procuração que eu estou renunciando, já tem outros advogados constituídos. Nesse caso, eu não preciso nem comunicar ao meu cliente. Essa regra está lá no CPC, certo? Não preciso mais nem comunicar. Se o Mário Vitor, quando constituiu a mim como advogado, ele colocou na procuração eu e mais 4 outros advogados. Ele tem 5 advogados no processo. Eu só informo no processo que eu estou renunciando. Ele não vai ficar sem advogado, ele tem outros 4 lá, certo? Então, muita atenção para essa regrinha da procuração no caso da renúncia, tá bom? No caso da renúncia. Vamos lá. Dúvidas, pessoal, até aqui? Outro tópicozinho importante das relações com o cliente, faz tempo que não cai questão sobre isso. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal. Ó. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar a sua opinião sobre a culpa do acusado, certo? Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir como defensor, no sentido de que todo seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide das garantias constitucionais. Por que isso também pode cair, professor? Porque a gente teve várias discussões aí nos jornais, TV, de casos polêmicos, criminais, em que o advogado foi confundido com o acusado. Então a ordem pode querer pautar isso na questão, deixar claro, ó, uma coisa é o trabalho do advogado, que defende o direito, a lei, que defende o devido processo legal, o contraditório para a defesa. Outra coisa é a pessoa que está sendo acusada. Então ela pode querer trabalhar essa temática. Onde é que está isso? Artigo 23 do Código de Ética. Tá certo? Vamos lá. Por que eu acho que esse assunto sobre a defesa criminal pode cair na sua prova? Não é aquele caso. O que esse caso aí já o menciono. Aí é conflito de interesses. Ele advogava para um e depois advogou para o outro. Também viola. Ah, pronto, perfeito, isso mesmo. E justamente, isso mesmo. O que é que tem acontecido recentemente em vários casos? De um ano para cá. O advogado vai defender um cliente que está sendo acusado de um crime muito polêmico. E aí a sociedade, além de criticar o acusado, critica quem? O advogado. Só que o advogado está cumprindo o seu mistério profissional ali. O exercício da ampla defesa contraditória. Por mais bárbaro que tenha sido o crime cometido, a pessoa não pode ser condenada sem ampla defesa contraditória. Então ela precisa obrigatoriamente da defesa técnica. Se não for um advogado particular contratado, vai ter sido nomeado um defensor dativo, um defensor público. Certo? Não interessa. Então a ordem pode querer pautar essa temática na prova.
E o artigo 23 diz justamente isso. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Ele não vai levar em consideração aqui a opinião dele na hora de fazer a defesa. Ele está fazendo a defesa levando em consideração o quê? Os aspectos jurídicos, os aspectos legais. Certo? Ele pode se abster disso. Não há, aí o parágrafo único continua. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir como defensor, no sentido de que a todos sejam concedidos tratamentos correspondentes à dignidade da pessoa humana e às garantias constitucionais. Certo? Tranquilo? Importantíssimo. Subestabelecimento, para a gente fechar esse tópico, pode ser com reserva de poderes ou sem reserva de poderes. Artigo 26. O subestabelecimento do mandato com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa. Subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Subestabelecimento com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. O que acontece? Como é o subestabelecimento sem reserva? Eu saio do processo e o advogado que está recebendo o subestabelecimento assume o processo. É o sem reserva. E aí o que é que o artigo 26, parágrafo 1º diz? No subestabelecimento sem reservas, o cliente tem que saber. Eu não posso pegar o meu cliente de surpresa, não. Certo? Se eu vou subestabelecer para a Hélida, eu tenho que informar ao meu cliente que eu estou subestabelecendo para ela. Tá certo? Tá bom? Ele não pode ser pego de surpresa, não. No parágrafo 2º, ele menciona do subestabelecimento com reservas. Certo? No com reservas, eu fico no processo e a Hélida também fica no processo. Eu me mantenho no processo. Tá certo? Aí o que é que o parágrafo 2º está dizendo? O subestabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Ou seja, a Hélida deve combinar comigo quanto é que vai ser os honorários dela no processo. Porque se a gente tiver confusão em relação a isso, aí quando a gente viu lá no tópico dos honorários, eu vou ter que ir lá na UAB tentar fazer um acordo para que a gente possa definir o valor dos honorários aqui. Meu, subestabeleci, e da Hélida, que foi a subestabelecida. Tá bom? Tranquilo? Já que nós falamos de honorário, só sem reserva, o advogado, eu saio do processo e o subestabelecido entra no processo, sozinho. Não precisa, não tem essa menção, tá certo? Bom dia, tudo bom? Pessoal, detalhe, já que nós falamos aqui de honorário, vamos só puxar uma pontezinha para lá, tá certo? Honorário cota litis e honorário sucumbência, certo? Cota litis junto com sucumbência é possível? É. Só que eu não posso ultrapassar o teto do ganho financeiro do cliente. Então, se o cliente recebeu na ação 50 mil, o meu valor de honorário cota litis, da taxa de sucesso, da porcentagem que eu vou receber, juntado com a minha sucumbência, não pode ser maior do que 50 mil. Que é o teto, é o limite. Essa limitação só existe quando eu fixo honorários contratuais na modalidade de risco, de cota litis. Nas outras modalidades, meu honorário contratual comum, em que eu fecho o valor lá conforme a tabela e tudo, eu não preciso observar isso. Posso receber a minha sucumbência normal, tudo direitinho. Tá certo? Posso fazer o saque dos meus valores contratuais, da minha sucumbência, de maneira apartada? Posso. Tanto nos autos do processo eu posso fazer a execução, como em processo independente eu posso fazer a execução, mas recomenda-se que seja nos próprios autos, tá certo? Se eu juntar o contrato, antes da expedição do alvará, do RPV, do precatório, o juiz já manda fazer o quê? Separar os meus honorários. Aí sai um alvarazinho no seu nome, a cor mais bonitinha do mundo, certo? E o do cliente saiu dele lá, que ele vai buscar sozinho, você pega o seu sozinho e ninguém briga, né? Então, é possível? É, professor, tá certo? Fazer esses autos apartados, tá bom? Lembrando que existe também os honorários assistenciais, tá certo? Os honorários assistenciais são aqueles que acontecem quando você está advogando
para entidades com finalidades coletivas, para associações, para sindicatos, tá certo? Nesse caso, é possível receber honorários contratuais também? É sim. É possível receber, mesmo que eu esteja advogando para o sindicato e receba os honorários assistenciais, tá certo? É possível que eu também receba honorários contratuais. Tem previsão expressa disso lá no Código de Ética, ó, na hora dos honorários. Vou mostrar aqui para vocês. E os assistenciais. Pode falar. Vou desligar. Só repete aí, por favor, quem saiu de casa que perguntou. Isso, o teto. Não, os 50 mil foi só um exemplo, certo? É só um exemplo. Não é um valor fixado no estatuto, não. Tá certo? Vou mencionar. Só responder a pergunta aqui do pessoal de casa. Ó. Os 50 mil que eu mencionei foi só um exemplo. O que é que eu estou mencionando da cota do honorário cota litis? Quando eu fixar um valor de honorários cota litis, esse valor de honorários funciona como? É uma porcentagem daquilo que eu só vou receber se o cliente ganhar. Se a gente perder o processo, eu não ganho, certo? Então eu fixo uma porcentagem, fixei lá 30%, tá bom? Então esse é o meu honorário cota litis, 30% do que o cliente vier a ganhar. Se ele não ganhar nada, eu também não ganho nada, certo? Beleza. Só que o juiz pode fixar também, junto com isso aqui, a sucumbência. É possível? É. Essa soma aqui, ó, o pessoal de casa aí que perguntou, essa soma aqui não pode ser maior do que o ganho financeiro do cliente, certo? Não pode ser maior do que o ganho financeiro do cliente, certo? Então, se no exemplo o cliente ganhou com a ação 50 mil, quando eu somar isso daqui, o meu limite é o quê? 50 mil. Se o cliente ganhou 100 mil, o meu limite aqui vai ser 100 mil, certo? Eu não posso ultrapassar o que o cliente ganhou se eu somar aqui esses dois, tá certo? Beleza? Pode ter honorários sobre parcelas vincendas? Pode, desde que moderado e razoável, pode ter honorários sobre parcelas vincendas, tá bom? No previdenciário tem muito isso, o cara bota honorário sobre o que ele ainda vai receber. Então, é possível? É. Tá certo? Vamos lá. Vou colocar aqui justamente. Tô pegando aqui agora. Vamos lá. Pronto. Ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Os honorários, diga. Junto com o quê? Com a sucumbência? Não, todos podem. Se você tem os honorários são quais? Os honorários contratuais, aquele que você fixa com o cliente, e os honorários de sucumbência e os assistenciais. Não. Certo? O que acontece? Os honorários convencionados são os honorários contratuais, é o que você fixa com o cliente, certo? Então você fixou com o cliente os honorários do seu escritório, é o que está no contrato. Preferencialmente o contrato tem que ser por escrito, não é obrigatório, mas tem que ser por escrito porque a preferência, para que você não tenha litígio com o cliente depois sobre o valor dos honorários, porque senão aí você vai para os honorários arbitrados judicialmente, ou seja, você vai pegar e entrar na justiça com uma ação de cobrança, provando ao juiz o que você fez no processo, dizendo que você combinou o valor X com o cliente, aí o juiz vai avaliar, pode nomear um perito para verificar o que foi que você realmente fez e fixar o valor. Esses são os honorários arbitrados judicialmente, certo? Vamos para os assistenciais, ó. Parágrafo 7º do artigo 22. Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação e substituição processual poderão prever a faculdade
de indicar os beneficiários que optarem por adquirir direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato. Não, não é esse artigo não, pessoal. É o parágrafo 6º, aliás. Deixa eu ver aqui. Só pegar aqui. Oi. Pronto, tá aqui. Parágrafo 6º. Já o leu de novo. Diga. Só me pedir para quando a pessoa que vai fazer a pergunta, você tentar repetir. Sim, perfeito. Perfeito, perfeito. Bem lembrado. Perfeito, perfeito, perfeito. Bem lembrado. Vamos lá, então. Parágrafo, deixa eu ver aqui, parágrafo 6º do artigo 22, pessoal. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Os honorários assistenciais, ó. Diz assim: o disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendido como os fixados em ações coletivas propostas por entidade de classe em substituição processual. Aí, vírgula, sem prejuízo dos honorários convencionados. Ou seja, se eu for atuar para uma entidade de classe, um sindicato, um conselho e tudo, eu vou poder receber os meus honorários assistenciais e vou poder receber também honorários contratuais, os convencionados, que eu fixei eventualmente com os beneficiários dessa entidade de classe. Não tem nenhum problema em relação a isso. Qual é o detalhe aí que você tem que atentar? Esses honorários, ditos honorários assistenciais, eles na prova passada, a OAB considerou que era a mesma coisa do honorário de sucumbência, certo? Na prova passada, isso assistencial, tinha uma questão que mencionava justamente isso, só que ela não usou a nomenclatura honorário assistencial, ela usou o advogado recebeu honorários de sucumbência em ação proposta em relação à entidade de classe, ele poderá receber honorários contratuais também? E aí a questão, o gabarito era certo, poderá. Muita gente quis anular essa questão, dizendo, ó, ela errou porque não, nesse caso não é sucumbência, é assistencial. Mas ela considerou que era a mesma coisa, ela não mudou o gabarito. Certo? Ela não alterou o gabarito. Então, foi que a OAB deu como recado para a gente, a sucumbência e a assistência podem ser colocados nas questões como sinônimos. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Tranquilo, pessoal, até aqui? Pessoal de casa? Show de bola? Perfeito. Então, vamos seguindo aqui, esse é o segundo ponto, vamos para o... Aí não deixem de ler, pessoal, ó. Em casa, faço a revisãozinha de vocês do artigo 9º ao 26 do Código de Ética, tá bom? Prerrogativa, meu povo. Vai cair questão de prerrogativa? Certeza absoluta. Certo? Certeza absoluta. Se não cair questão de prerrogativa, eu pago uma pizza para vocês. Certo? Vai cair questão. Por quê? Lembre, ó. Vixe, caiu questão. Não vou comer pizza, né? O que é que acontece, pessoal? Por que vai cair questão de prerrogativa e você tem que ler de cabo a rabo o artigo 7º e o 7º-A? Porque na prova passada não caiu. A prova passada surpreendeu todo mundo, porque sempre a OAB cobra de 2 a 4 questões de prerrogativa na prova. Não é só uma não, ela cobra de no mínimo 2 questões de prerrogativa, certo? Não, aqui é do estatuto mesmo, do estatuto. Beleza. Já, vou pegar mais 5 minutinhos. O que é que acontece, pessoal? Vamos lá, ó, vamos lá. Vai cair prerrogativa, porque não caiu na passada, tá certo? E aí você tem um rol extenso aqui, tá bom? De prerrogativas. Eu vou apenas destacar algumas, mas não vai dar tempo, obviamente, a gente ler todas do artigo 7 do artigo 7º-A, tá certo? O 7º-A trata-se das prerrogativas da mulher advogada, da gestante, da adotante, tudo. Então, é menor, faça a leitura dele, tá certo? Cuidado, porque a OAB já colocou isso uma vez, e foi uma pegadinha cruel, certo? O prazo da advogada gestante, da advogada adotante, ele não é interrompido, ele é suspenso, certo? Ele é suspenso. E numa diaba de uma questão, ela colocou o nome interrompido e era isso que estava errado no item, tá certo?
Então é maldade com você porque o cara tá lá na tensão, sabe que o prazo lá vai ser parado, alguma coisa, mas foi só uma questãozinha técnica, porque no direito tem diferença da suspensão e da interrupção do prazo, tá certo? Vamos lá, pessoal. São direitos do advogado comunicar-se com seu cliente, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis, tá certo? A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho, não esquecer, bem como dos instrumentos de trabalho, da correspondência telefônica, telemática, da eletrônica, tudo, desde que esteja relacionado ao exercício da advocacia. O mandado de busca e apreensão no escritório do advogado só pode acontecer em situações excepcionalíssimas, com indícios de autoria. O mandado precisa ser específico, certo? Não pode pegar bens, objetos relacionados aos clientes, salvo se o cliente também estiver envolvido no crime que está sendo investigado, tá certo? Então, muita atenção com esses detalhezinhos relacionados à prerrogativa, tá certo? Presença do representante da OAB em caso de prisão do advogado, quando é que é necessário? Prisão em flagrante, exercício da profissão. Nos demais casos, certo? Nos demais casos, só comunicar. Qualquer tipo de crime, advogado está sendo acusado, cometeu qualquer outro tipo de crime, certo? Precisa que o representante da OAB vá lá? Não. Basta comunicar à OAB, só isso, certo? O único momento em que o representante precisa ir para garantir a validade da prisão em flagrante, do auto da prisão em flagrante, é quando está relacionado ao exercício profissional, certo? Se não for, não precisa, tá bom? Então vamos lá, porque o nosso tempo está esgotando. Sociedade de advocacia. Também tem demorado cair essas questõezinhas aqui, tá certo? Sobre sociedade. Então, muita atenção aí, tá certo? Eu posso constituir a sociedade pluripessoal, onde eu tenho vários sócios, tá certo? Aí a minha sociedade vai ter o nome do sócio, ou o sobrenome, ou o nome parcial dele, ou aí vai ter advogados associados, ou sociedade de advogados, tem um nomezinho expresso lá no estatuto, ou eu vou poder constituir uma sociedade unipessoal. Aí o meu nome vai ficar como? Rafael Viana, Sociedade Individual de Advocacia, certo? Está expresso lá no estatuto também, tá bom? Então eu posso constituir essas duas modalidades. Os atos constitutivos eu coloco aonde? Na junta comercial? No cartório, né? Na OAB, justamente. Faço o registro dos atos constitutivos na OAB, tá certo? Não. No caso da pessoa jurídica da OAB, não tem nada da junta comercial, nada de cartório, certo? Por quê? Porque não temos caráter mercantilista. Então você vai fazer o registro dos atos constitutivos da sua sociedade de advocacia no conselho onde o seu escritório vai funcionar, onde é a sede do seu escritório. Se você vai abrir um escritório no Ceará, você faz a inscrição do registro no conselho do Ceará, tá certo? Professor, eu abri no Ceará, a Sara terminou, passou na UAB, abriu o escritório dela aqui no Ceará. Então ela foi lá na UAB Ceará e fez o registro. Só que ela está expandindo, contratou mais 15 advogados e vai abrir um escritório no Piauí. O que é que ela precisa fazer? Abrir uma filial lá agora. Ela vai averbar a filial aqui e arquivar na UAB do Piauí. Ó. Atenção para isso. Ela averba no contrato social daqui, do Ceará, e arquiva na UAB do Piauí. Esses 15 sócios ou associados que entraram na sociedade dela, ela tem que averbar também no contrato social aqui. Ela tem que colocar que agora ela tem 15 associados, que ela tem 15 sócios. Ela também tem que fazer aqui. E como ela abriu uma filial no Piauí, só quem vai trabalhar tem que ter a OAB suplementar? Só quem vai trabalhar no Piauí? Todo mundo. Ela é a dona, ela não vai nem pisar no Piauí, vai só gerenciar os honorários. Ela precisa ter a suplementar? Precisa. Todo mundo vai ter que ter a suplementar. Se não for esse caso da filial, quando é que você vai ter obrigatoriedade de ter uma inscrição suplementar? Quando você tiver mais de 5 causas ano lá, essa é a habitualidade, tá certo?
Pronto. Vamos lá. Repetindo. Foi o pessoal de casa que, só repetindo a pergunta aqui que o pessoal da sala fez. Pedindo para eu repetir o que eu acabei de mencionar. Tá certo? David. Pronto, voltou. O que acontece, pessoal? Eu só vou precisar ter inscrição suplementar em outro estado se eu atuar lá com habitualidade, ou seja, com mais de 5 causas por ano. Pronto, aí eu preciso ter a inscrição suplementar. Se eu abrir um escritório, eu tenho sede do meu escritório no Ceará, mas eu abri uma filial no Piauí. Então, todos os advogados do meu escritório, obrigatoriamente, atuando ou não no Piauí, advogando ou não no Piauí, todo mundo vai ter que ter inscrição suplementar no Piauí. Certo? É uma regra, tá bom? Para esse caso. Beleza? Então, vamos lá. E aí, lembrando da regrinha do parágrafo 4º do artigo 15, de não poder constituir duas sociedades unipessoais, duas sociedades unipessoais, ou uma sociedade unipessoal e uma pluripessoal na mesma região da seccional, certo? Então, eu posso constituir ou integrar, e essa regra vale tanto para o sócio como o associado. Eu posso fazer parte como sócio de uma sociedade X, e aí eu fui convidado para ser associado da sociedade Y. Eu posso? Não. Se estiver dentro do mesmo conselho seccional da mesma região, eu não posso. Agora, eu sou sócio da Sara aqui no Ceará. Aí, um colega me chamou para ser associado de um escritório lá em São Paulo. Eu posso? Posso. Eu quero abrir uma sociedade unipessoal lá na seccional de São Paulo. Eu posso? Posso. Certo? Eu não posso, é na mesma região. Eu só não poderia fazer isso em São Paulo se a Sara tivesse uma filial lá. Pode, desde que seja em seccionais diferentes. Na mesma seccional não posso. Eu não posso ser no Ceará, eu não posso ser associado da Sara, sócio da Sara e abrir a minha sociedade unipessoal no Ceará. Não posso. Certo? Na mesma seccional, no mesmo estado, eu não vou poder compor duas vezes. Tá certo? Parágrafo 4º do artigo 15. Mesmo assim, não posso. Se ela tiver uma filial lá em São Paulo, eu não vou poder abrir na seccional de lá uma sociedade unipessoal ou fazer parte de uma sociedade lá. Eu posso em outro estado. Vou ter que ter a suplementar, justamente. Eu já estou vinculado a dela aqui. E por ela ter filial lá, eu também não vou poder. Tá bom? Então, pessoal, ó, em casa, revise isso daqui. Tá certo? Vamos lá. Incompatibilidade e impedimentos. Artigo 27 ao artigo 30. Incompatibilidade, ó, o Czinho aqui, ó. Proibição completa. Não posso advogar de jeito nenhum. Forças Armadas, polícia, tá certo? Cargo no judiciário, não posso advogar de forma nenhuma, tá certo? Juiz, o promotor está impedido totalmente de advogar. Chefe do executivo, parlamentar que está na direção da mesa legislativa, se ele for só parlamentar, ele não tá incompatível, certo? Ele tem o quê? Impedimento, proibição parcial, ó. Lembra aí, parcial, e aqui o C de completa, tá certo? E aí dá uma lida para você ver o rolzinho, tá certo? Que é um rol taxativo das incompatibilidades e dos impedimentos. Mas não confundir, pessoal, tá certo? O impedimento com a incompatibilidade, certo? Detalhe, no impedimento, se eu estou só impedido, eu posso advogar. Eu só não posso advogar em algumas áreas. Se eu sou servidor do INSS, eu estou só impedido, eu não posso advogar contra o INSS. Beleza. Então aqui no impedimento eu não tenho que falar em licenciamento, em cancelamento da OAB, nada disso. Agora na incompatibilidade, aí sim. Se a minha incompatibilidade for definitiva, aí o que é que acontece? Cancela a OAB. O Anderson é incompatível de maneira definitiva, porque ele assumiu um cargo no Ministério Público. Então a OAB dele é o quê? Cancelada. Agora,
Se o Mário Vitor, que é vereador, ele assumir um cargo na direção da mesa legislativa, se ele assumir um cargo na direção da mesa legislativa, ele é incompatível, só que temporariamente, porque é um mandato lá na mesa legislativa. Então, enquanto ele estiver assumindo esse cargo, ele vai se licenciar, certo? Porque ele vai voltar depois. Se ele estiver fora da mesa diretiva da Câmara, ele está só impedido. Pronto, então ele pode advogar normal, só não pode contra um ente que remunera, certo? Beleza, pode advogar normal. Agora, se ele assumir a presidência da Câmara, secretário-geral, a direção da mesa legislativa, participar da mesa, ele fica incompatível temporariamente. A OAB dele não vai ser cancelada, vai ser só o quê? Licenciada. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Das eleições e mandatos, tá certo? Artigo 63. Vamos lá, o que é que pode cair aqui, que foi uma alteração recente e ainda não foi cobrado em prova? Parágrafo 2º do artigo 63, tá certo? A cláusula de barreira. Antigamente, até 2019, tá certo? Para você ser candidato a qualquer cargo eletivo da OAB, você tinha que ter 5 anos de advocacia, certo? Agora, os 5 anos continua. Só tem 2 exceções que eu não vou precisar ter 5 anos, que eu vou precisar ter 3. Qual é a exceção? Conselho subseccional e conselho da seccional. Certo? Só isso. Todos os outros cargos continuam 5 anos. Se você for se candidatar a conselheiro da seccional, ou seja, da OAB estadual, conselheiro da OAB subseção, por exemplo, OAB Sobral, tá certo? Você só precisa ter 3 anos agora, certo? Agora, se eu for membro da diretoria de uma subseção, se eu for membro da diretoria da seccional, se eu for membro, no caso da seccional, da CAAS também, da Caixa de Assistência, aliás, que entra, tá certo? Se eu for conselheiro federal, todos os demais cargos precisam de 5 anos. A única mudança foi para conselheiro da subseção e conselheiro da seccional. Aí aquelas outras regrinhas continuam. Eu não posso estar o quê? Ocupando um cargo de exoneração ad nunto, ou seja, cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração na administração pública. Não posso. Se eu for secretário, se eu estiver ocupando um cargo de confiança, eu não posso me candidatar. Eu tenho que sair desse cargo de confiança para poder se candidatar. Outra regrinha é, não posso ter sido condenado por infração disciplinar, certo? A não ser que eu já esteja reabilitado, tá certo? Se eu estiver reabilitado, tudo bem, tá bom? Vamos lá. E para a gente fechar, do processo na OAB, vamos lá ao artigo 68. Não tem problema, é condenação. Se ele estiver só respondendo, se ele não tiver sido condenado, ele pode se candidatar. Ó, pergunta importante aqui, o pessoal de casa, que o Mário Vitor fez. Se ele estiver respondendo ao processo disciplinar, ele não foi condenado ainda, ele pode se candidatar? Pode. A proibição é para quem tem a condenação em processo disciplinar, certo? Tranquilo? Importante isso. Vamos lá. Não, aí não tem nenhuma menção em relação a isso. Aí você vai para as situações normais, se foi uma condenação de uma infração disciplinar que gerou a exclusão dele, o cargo dele vai ser extinto. É, justamente. Vamos lá, pessoal. Processo na OAB, artigo 68 ao 77, para a gente fechar. Todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros nos processos em geral da OAB são de 15 dias. Todos os prazos são de 15 dias, inclusive para os recursos, tá certo? Não tem prazo diferente desse, todos os prazos são de 15 dias, tá bom? Outra regrinha que eu quero pegar aqui com vocês no recurso é artigo 77. Todos os recursos têm efeito suspensivo. Todos os recursos têm efeito suspensivo. Essa é a regra.
Aí vem a exceção. Exceto quando tratarem de eleições, de suspensão preventiva decidida pelo TED e de cancelamento da inscrição obtido com prova falsa. Certo? Vamos lá. Exceção. Quando se tratar de eleições, aí não vai ter efeito suspensivo. Quando se tratar de suspensão preventiva decidida pelo TED e quando se tratar de cancelamento de inscrição obtida por meio de prova falsa. São as 3 exceções em que eu não vou ter efeito suspensivo nos recursos da OTA. Cancelamento de inscrição obtida com prova falsa. Tá certo? Em casa, dá uma lidinha nisso daqui, tá certo? Amanhã, pessoal, pela manhã, eu vou fazer uma live dando algumas dicas a mais sobre a prova de ética. Um negócio bem tranquilo. Então, quem quiser, entra lá no Instagram do Universo e no meu para acompanhar. Tá certo? Todos vocês estão convidados. Pessoal de casa, valeu. Peguei um pouquinho mais do tempo, mas é isso mesmo. Alguém vai perguntar em casa? Não, diga lá, pode falar. Sobre? Pronto, vamos lá, órgãos da OAB, artigo 45, pessoal, só para a gente fechar, ó. Artigo 45, questão aqui, pegadinha. Artigo 45, deixa eu só colocar aqui. Artigo... São órgãos da OAB, só são 4, pessoal, tá certo? Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e a Caixa de Assistência. Comissão não entra, tá certo? A Escola Superior de Advocacia não entra aqui. É um texto taxativo. Artigo 45. Se a questão perguntar, são órgãos da OAB, Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e a Caixa de Assistência. Certo? São só, professor, mas não tem as comissões, mas não tem a ESA, mas não tem isso, não tem aquilo. Tem tudo desses outros órgãos dentro da OAB também. Mas o que é que o Estatuto menciona como órgãos da OAB? Só esses 4. Então é isso que é a resposta correta da sua prova. Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e Caixa de Assistência. Beleza? Tranquilo? A estrutura da diretoria do Conselho Federal, da diretoria da seccional, da diretoria da subseção é a mesma. Presidente, vice, secretário-geral, secretário adjunto, tesoureiro. Os mandatos da OAB são de quanto tempo? 3 anos. Todos os mandatos são de 3 anos, pessoal. É possível reeleição? Sim, ilimitadamente. Tem subseção que o presidente já está na 5ª vez, certo? Ilimitadamente, tá bom? Então, não é vedada a reeleição, tá certo? Ilimitado. Os votos, em geral, eles são diretos, mas tem uma eleição que é feita de maneira semidireta. Qual é? A da diretoria do Conselho Federal. É feita de maneira semidireta, porque você vota na chapa estadual que tem os conselheiros federais e eles, no dia 31 de janeiro, votam na diretoria do Conselho Federal. Como é que esses... São quantos conselheiros federais por estado? 3 conselheiros federais titulares e 3 suplentes, né? São 3 conselheiros federais por estado, porque tem os suplentes também, tá certo? Esses conselheiros federais votam por delegação. Eles não votam de maneira individual. Só tem uma vez que eles votam de maneira individual. Qual é o caso? Para escolher a diretoria do Conselho Federal. Aí ele vota individualmente, certo? Aí ele vota, mas as outras temáticas eles votam em conjunto. Eles têm que se resolver entre eles qual é o voto que eles vão dar, tá certo? Quando eles vão votar sobre temáticas relacionadas ao seu estado, eles podem votar? Não. Quando a temática é, por exemplo, do Ceará, então a delegação do Ceará tem voz, mas não vota. Tá certo? Tranquilo? Valeu, meu povo, valeu, pessoal de casa. Vamos lá que tem muita coisa hoje ainda.